Professor Helder Cardim, quero te agradecer por ter aceitado o convite. Você é uma pessoa muito ocupada, né, com muitas ações aí, não apenas em São Paulo, mas em todo o Brasil. Então é um privilégio ter você aqui com a gente. Obrigado. Obrigado, Leclerc. Prazer, privilégio também. Pela amizade, né? E pela oportunidade também de lidar com o tema da cristologia, um que me interessa muito e que eu desenvolvo bastante aqui no contexto do seminário. Né? Por onde Jesus andou entre a infância e o início do ministério? Tem um gap aí. O que aconteceu, professor? Uhum. Leclerc, eu quero lidar com a questão de algumas perspectivas, tanto históricas quanto perspectivas bíblico-teológicas, né? A primeira questão que a gente tem que lidar aí, Leclerc, é com respeito às fontes que nós temos ou adotamos para tentar reconstruir o que deve ter sido essa infância de Jesus e esse intervalo entre o último episódio que nós temos narrado sobre a vida dele, né, a presença dele no templo por ocasião de uma das festas, juntamente com os mestres da lei, e o início do seu ministério, com o seu batismo ali por João Batista, a tentação no deserto, a separação dos discípulos também, né. Do ponto de vista bíblico, né, escriturístico, eu quero assim dizer, Lucas é o que tem o relato mais detalhado desses anos iniciais de Jesus, né? Tanto da anunciação do seu nascimento, quanto de sua apresentação no templo, ali quando Simeão o pega no colo, né? Nos seus primeiros dias de vida, né? Bem como Lucas fala sobre o relato, aí um breve relato, uma breve inscrição de que ele crescia em estatura, sabedoria e graça. E depois nós temos lá, então, o relato dele no templo, né? Nós não temos muitas informações além destas, né? Então, do ponto de vista escriturístico, é basicamente isso que nós temos. Agora, do ponto de vista extra-bíblico, Leclerc, desde o final do século II da era cristã, até mesmo ao século XVI, XVII, diversas fontes foram surgindo com o propósito de preencherem a lacuna de informação, né? E nós temos várias categorias de livros ou de qualidade dessas obras extra-bíblicas, né? Desde pseudepígrafes ou apócrifos, como o Evangelho do Pseudo-Tomé, interessante o nome dele em inglês, né? O Evangelho da Infância de Tomás. É um pequenino evangelho, ele é um evangelho, como ele se denomina, né? Obviamente para nós não na mesma categoria de Mateus, Marcos, Lucas e João, mas nós encontramos isso na internet e é possível você ler ali, onde alguns relatos bem fantasiosos, bem míticos surgem de Jesus, né? Quando ele é criança, ele cria pombos, né? Ele cria do nada pombos, ele ressuscita pessoas, né? Mas aí durante a Idade Média, muitas outras obras surgem até com o propósito de exaltar ou engrandecer Maria. Então, muitos desses episódios narrados nesses documentos que vão surgindo, nessas obras literárias medievais, visavam não apenas falar sobre Jesus na infância, senão também sobre Maria. Por que você acha que para muita gente essas coisas foram escondidas? À medida que as pessoas vão falando sobre esse tema, a impressão que a gente tem é que vocês estão escondendo as informações das pessoas. Você acha que isso tem a ver apenas com curiosidade? Você acha que isso tem a ver com esse espírito de fake news que rege o nosso tempo? Por que fica essa ideia de que as informações foram escondidas da descrição? Há um aspecto que surge, Leclerc, com o liberalismo teológico, né, no século XVIII em diante,
que é a tradição religiosa que chega para nós na forma de escritura sagrada. Para o liberalismo teológico, essa é uma dentre muitas tradições ou ortodoxias possíveis. A que prevaleceu, a que permaneceu para nós, foi aquela que atendeu ao propósito, né? Isso na argumentação liberal, que atendeu ao propósito da igreja. Logo, ela rejeitou, condenou todo o restante, seja de cânon, né? O reconhecimento desta lista de livros autorizados ou divinamente inspirados, para o movimento liberal foi forjado pela tradição que a igreja queria que permanecesse, né? Então, por exemplo, no contexto liberal, o relato dos evangelhos é o relato de tradições cristãs que a igreja desejou que prevalecesse. Mas isso não quer dizer que fossem as únicas tradições válidas ou possíveis, né? Ou na própria argumentação de alguns deles, a única ortodoxia válida. Não, existem múltiplas ortodoxias, a que prevaleceu foi essa, mas não podemos dizer que as outras não sejam válidas, né? Então, por exemplo, esses evangelhos pseudepígrafes, apócrifos, no contexto liberal, são tradições cristãs ou são ortodoxias cristãs, além daquelas que prevaleceu, né? Então, tem muito, como você falou, essa suspeição do porquê que estas que chegaram para nós, né? Por que não outras, né? E eu vejo que vai muito, tenta lidar muito com uma descredibilização da inspiração e da revelação bíblica. Isso é até uma forma legal de você identificar o discurso liberal, né? Verdade. Algumas coisas que você disse agora são argumentos que toda hora vão surgindo, né? Por que não outra ortodoxia? Por que não considerar outras fontes? Por que essa Bíblia apenas? Então, esse é um discurso que surge, inclusive, vindo de pastores que até há pouco tempo eram mais conservadores, né? E a descredibilização da autoridade do documento, do autor, da comunidade, seja lá quem for, abre justamente brecha ou espaço para você colocar tantas outras fontes que passam a gozar da mesma autoridade, né, ou do mesmo patamar inspiracional que os demais textos bíblicos, né? Então, assim, essa questão da infância de Jesus, ela pode parecer uma questão simples, mas ela lida no cerne com a questão de autoridade de fonte. Do ponto de vista hermenêutico, Leclerc, nós precisamos entender os evangelhos como relatos biográficos, não simplesmente coleção de histórias, mas uma biografia de Jesus. Logo, aquilo que devemos, precisamos ou queremos saber sobre Jesus, o Deus-homem, nós encontraremos especificamente ou exclusivamente nos evangelhos. Legal. E Lucas, sobretudo, é importante para nós, Leclerc, por quê? Porque ele diz até no capítulo 1, né, do seu evangelho, e ele repete a ideia lá em Atos capítulo 1, da pesquisa que ele empreendeu, né, essa preocupação com a acuracidade histórica, teológica, narrativa, biográfica, para que, ao entregar isso para Teófilo tivesse segurança de que aquele relato era o relato fidedigno da pessoa e da obra de Cristo Jesus. E aí eu entro até nesse ponto, Leclerc. Porque é que nós não temos relatos sobre essa infância de Jesus, né? E por que é que nós temos que ter por espúrios ou rejeitáveis esses relatos posteriores? Primeiro, por que que temos evangelhos? Ou qual o propósito do relato, ou dos relatos dos evangelhos? Se a gente vai para João 20 e 21, nós veremos que João vai dizer que aquilo que ele narrou no seu evangelho tinha por propósito conduzir pessoas à fé em Jesus. Os milagres que ele seleciona, aos diálogos que ele relata, o não relatar tanto do nascimento como os outros evangelhos tinha um propósito, levar pessoas à fé em Cristo. E já Lucas vai dizer lá em Lucas capítulo 1, como eu mencionei, né, era trazer
esses relatos fidedignos àqueles que não viveram o contexto judaico, né, de Jerusalém, ou da Galiléia, ou da Judéia, da presença de Jesus ali, naqueles primeiros anos da era cristã. Né? Os evangelhos, eles têm propósitos, tanto teológicos, quanto narrativos ou biográficos, e, portanto, a seleção do material e o registro desse material visa ao propósito ou aos propósitos que esses autores tinham. A relação, né, dos leitores e dos cristãos com os textos, como você já falou muito sobre autoridade, sobre relevância, sobre ser fidedigno aos fatos, a relação dos cristãos com os textos é uma relação de fé. Porque, na verdade, a quantidade de narrativas que você tem históricas, eles não tinham a internet, como nós temos agora, mas eles tinham uma quantidade absurda de narrativas. Então, muitas vezes, você percebe que essas dúvidas são levantadas com relação à infância, ou com relação a histórias não contadas, ou com relação a interesses políticos da cristandade em manter uma única narrativa. Muitas vezes esses argumentos são levantados porque as pessoas não creem nos textos, não creem nos relatos do Evangelho e não tiveram um encontro verdadeiro com Cristo. E aí, meu amigo, se você não nasceu de novo, aí qualquer narrativa está valendo, você escolhe a que você quer. Verdade. É por isso que a questão a questão da inspiração e da revelação bíblica são tão fundamentais para nós. E isso não quer dizer, Leclerc, que nós incorremos no risco de um fideísmo cego. Exatamente. Em que nós não nos preocupamos com os aspectos materiais da revelação. O que eu quero dizer materiais? Como você falou, texto. O texto para nós é importante, porque é o aspecto documental da revelação, né? Realmente, nós não temos mais o apóstolo Paulo ou Lucas, o evangelista, para perguntarmos os seus propósitos, mas nós temos o texto que eles nos deixaram. Então, o texto, ele é extremamente importante para nós, Leclerc, que tem sido muito discutido de um tempo para cá, e ela começa na crítica literária num ambiente não cristão, não teológico, e começa a ser colocado dentro do ambiente teológico, graças ao bom Deus, falando sobre a comunicação escrita da palavra de Deus e a importância do texto. Por quê? Porque por muito tempo, algumas discussões ficaram nessa espiritosfera, sabe? É revelado, é inspirado, você tem que ter fé, você tem que aceitar. Tá, mas eu tenho um texto que foi algo que o liberal hiperpolarizou, né? Exatamente. Não, esquece esse negócio de revelado, esquece esse negócio de inspirado. Vamos pegar o texto. O que importa é o texto. Pouco importa a intenção, se é que ela existe, pouco importa o que foi ou deixou de ser, que a gente tem o texto. Então parece que uma fatia aí da teologia começou a não olhar para o texto com o devido respeito. Você me lembrou os meus tempos de literatura, quando eu ainda estava na faculdade, fazendo a minha primeira formação de letras, onde vários professores defendiam essa teoria, né? O texto escrito não pertence mais ao autor, pertence ao leitor. Isso é uma visão bem iluminista, né? Bem do século XIX. E aí, a partir do momento que o texto é meu, ainda que eu identifique nele as características do tempo, da história, eu vou dar a leitura que eu quiser, vou fazer o recorte que eu quiser. Mas com relação à escritura, a nossa relação com a escritura, ela é devocional, né? Ela não é apenas intelectual. Ainda que a fé cristã seja cognitiva, eu me relaciono com o texto, mas primeiro eu creio, para depois mergulhar nele estudando. É uma relação literária, mas é uma relação que eu chamo de pística, né? Pistes no grego fé, ou seja, uma relação embebida pela fé, é uma relação pautada pela fé. Eu não estou lidando simplesmente com sujeito, verbo, predicado. Eu estou lidando com sintaxe, com gramática, com aspectos lexicais do texto. Mas eu estou lidando com
uma palavra revelada. Se nessa palavra revelada não há indícios ou narrativas sobre esse período na vida de Jesus, é porque não está no propósito divino da revelação transmitir essa informação para nós. E aí, Leclerc, lidando com um conceito maior da bibliologia, nós temos até o que é e para que serve a Escritura. Ela não é um relato exaustivo de todas as coisas. Até João vai dizer, né? Se tudo que Jesus fez fosse relatado, não haveria lugar grande o suficiente no mundo para comportar todos os livros escritos. Mas não era o propósito, né? Os autores bíblicos, eles têm um propósito e eles permanecem fiéis a esse propósito, né? E aí nós temos, então, até o propósito da encarnação de Cristo. Por que que ele fez-se homem, né? Por que que nós temos o Deus homem ali no relato dos evangelhos, né? Marcos vai dizer que ele não veio para ser servido, mas para servir e dar sua vida em resgate de muitos. João vai dizer que Jesus veio para que tivessem vida nele e vida em abundância. Mateus 16, relatando para nós ali, né, o momento em que Jesus está indo resolutamente para Jerusalém, porque importava que ali ele sofresse, padecesse, morresse e ressuscitasse. Pedro vai dizer, não, Senhor, isso nunca vai te acontecer. Verdade. Parece que nem Pedro, estando ali, entende que esse Jesus nasceu para morrer, né? Que o culminar da sua encarnação estava justamente na sua morte e ressurreição. Então, os evangelistas, eles mantêm-se fiéis a esse propósito da encarnação de Cristo. E a gente tem que lembrar, né? Você falou da tecnologia. Hoje eu tenho aqui um computador, eu tenho um tablet, eu tenho um celular, eu digito o quanto eu quiser, né? A gente tem até a expressão, né? O papel aceita tudo e o quanto for, né? Naquela época não, você tinha recursos limitados. E esses evangelhos foram escritos posteriores aos fatos. Os evangelhos não são diário de bordo na medida ali que Jesus está falando algo, Mateus está escrevendo. Então essa oralidade, ela é real, né? E a natureza seletiva da narrativa, né? Exatamente. O autor, ele seleciona, dentre tudo o que poderia colocar, ele seleciona a parte que atende ao propósito do seu documento, né? Ele não está sem ter o que fazer e lá no momento diz, acho que eu vou compilar algumas das histórias de Jesus, né? Não, ele tem um propósito e Deus o direciona ao registro desse propósito, né? Não tem problema nenhum, então, você ler textos, né? Registros, ou presenciar ou assistir documentários sobre relatos, né? A turma que gosta aí da Discovery, National Geographic, né? Aqueles arqueólogos procurando informações sobre Jesus na África, na Ásia. Tem problema nenhum. O que a gente não pode é considerar isso como sagrado, inspirado, revelado e colocar uma interrogação em cima da Escritura, porque aí a gente está falando de fé. Quero te agradecer aí por ter nos ajudado e já tem outro vídeo falando de outra pergunta intrigante para gente. Obrigado, professor Helder. Valeu!